Caros alunos, sejam bem-vindos. Aqui é professor Nelson Gonfinetti, eu sou endocrinologista e tenho o prazer de estar discutindo com você algumas questões que podem ser um exercício para provas de faculdade, provas de concurso de residência, provas de concursos médicos. E o nosso foco é a endocrinologia. Nós vamos então hoje falar sobre as doenças da tireoide. E lembrando que a tireoide é a glândula endócrina mais facilmente diagnosticada e visível na nossa semiologia, e é a única que é a maior glândula endócrina, exclusivamente endócrina do nosso organismo. Ela é acometida com muita frequência por doenças principalmente imunológicas, mas também nós vamos discutir carcinomas e o tratamento dessas doenças, nessas questões. Então, a questão 1 diz respeito a seguinte enunciado: em relação às doenças que acometem a tireoide, nós podemos afirmar, é sempre interessante a análise do enunciado, e neste caso podemos afirmar que tem o carcinoma folicular como o tumor mais frequente. B. O bócio endêmico não tóxico não está vinculado a fatores regionais. C. Os níveis de TSH excluem hipo e hipertireoidismo. Questão D. O hipotireoidismo primário deve sempre apresentar níveis de TSH sérico aumentados. É uma questão razoavelmente simples e nós vamos então destrinchar item por item. A. Tem o carcinoma folicular como um tumor mais frequente. A glândula da tireoide ela é acometida por poucos tipos de cânceres. São cânceres chamados bem diferenciados na maioria das vezes. Bem diferenciados porque as suas células têm uma semelhança muito grande com as células originais. E, portanto, elas guardam características que nos dão uma segurança de benignidade maior. Quanto mais indiferenciado, mais agressivo é a capacidade dessas células de se espalharem e acometerem outros locais. Então, dentre os cânceres de tireoide, o carcinoma papilífero de tireoide corresponde a 90% dos casos. O carcinoma folicular vem em segundo lugar e depois vem o carcinoma indiferenciado e o medular. Então, essa questão está errada. B. O bócio endêmico não tóxico não está vinculado a fatores regionais. Bócio endêmico não tóxico é sinônimo daquela questão onde há baixa quantidade de iodo por longo prazo, fazendo um quadro de bócio irregular e endemismo. Mas, hoje em dia, não existe praticamente regiões no mundo que as tenha. Entretanto, se houvesse, estaria relacionado com os fatores regionais, né? Então, nunca acontece nas localizações praieiras e ela acontece mais com frequência em regiões muito acometidas longe do mar. Os níveis de TSH normais excluem o hipo e o hipertiroidismo. Não, o hipo e o hipertiroidismo têm como marcadores principais e fatores de segmento exatamente o TSH. Então, isso não vai excluir, porque eventualmente você pode ter quadros aonde você tem má produção do TSH por hipotiroidismo secundário e o TSH pode estar falsamente normal e com isso o que vai faltar
é a produção por má produção de TSH. E D, o hipotireoidismo primário deve sempre apresentar níveis de TSH sérico muito aumentados. É o mais comum, disparadamente, é o hipotireoidismo primário, e aí ele recebe vários nomes. Pode ser hipotireoidismo primário porque fez tireoidectomia, pode ser hipotireoidismo primário por agenesia da glândula, o que é mais raro, e o mais comum pela presença de autoanticorpos, que, portanto, nos caracteriza a tireoidite de Hashimoto. Ou se a gente não souber nenhuma das causas, a gente identifica com um mixedema primário, mas nessa situação o TSH está aumentado. Na questão número 2, mulher de 48 anos, com bradipsiquismo, intolerância ao frio, sonolência, constipação e rouquidão. Ao exame físico, verifica-se bócio de consistência firme e com aspecto irregular. Considerando que a paciente reside no Brasil, o diagnóstico mais provável é bócio endêmico, tireoidite crônica autoimune, tireoidite subaguda de Decker-Wein ou carcinoma indiferenciado de tireoide. Tem uma pegadinha nesta questão, colocou-se que é uma paciente residente no Brasil, então vamos para os enunciados. Bócio endêmico. Bom, o Brasil não tem bócio endêmico desde a década de 1970, a partir do momento que começou a iodação do sal, principalmente do sal, e de outras substâncias como, por exemplo, o fermento. Então, hoje em dia, não temos mais bócio endêmico. Tireoidite crônica autoimune é a resposta correta, porque você tem um quadro clínico de hipotireoidismo e no exame na semiologia, um bócio de consistência firme e aspecto irregular, que já nos descarta a questão C. Na tireoidite subaguda de Decker-Wein, é um quadro clínico parecido, mas é uma glândula extremamente endurecida. É um processo fibrótico muito importante. E carcinoma indiferenciado de tireoide, ele não tem a capacidade de fazer hipotireoidismo, porque antes disso ele se manifesta com o quadro oncológico. A questão correta é a B de bola, tireoidite crônica autoimune. Vocês vejam que nessa situação nós só demos o diagnóstico baseado na semiologia, história e exame físico. E é isso muito importante, porque a gente às vezes esquece que nós estamos na medicina, né? Nós não estamos na era do computador que faz o diagnóstico. Questão 3. Em relação ao metabolismo da glândula tireoide, é correto afirmar que, uma das poucas questões de fisiologia, a calcitonina, questão A, é secretada pelas células parafoliculares da tireoide quando a calcemia diminui. Questão B, tireoglobulina facilita a conversão de monoiodotirosina e diiodotirosina em T3 e T4. Questão C, hipófise secreta a maior parte da monoiodotirosina, o MIT, e da diodotirosina, o DIT. E a questão D, tireoide libera mais T3 em relação ao T4 em condições normais. Bem, nessa situação, nós vamos facilmente identificar que a resposta correta é o item B. Realmente, a molécula de tireoglobulina, ela está dentro do tecido folicular, dentro do tecido da tireoide. Ela tem uma grande quantidade
de tireoglobulina, que secreta por líquido coloide, e essa tireoglobulina possui a capacidade de fazer é uma grande molécula, possui a capacidade de fazer a união de monoiodotirosina com a diiodotirosina, dando o T3, ou duas moléculas de diiodotirosina, dando a T4, o T4. Então, a calcitonina, as outras questões, é secretada pelas células parafoliculares, isso é verdade, mas quando a calcemia diminui, não é quando a calcemia aumenta. Lembrando que células parafoliculares estão na tireoide, entretanto, não têm origem embriológica epitelial, e sim das células intercromafins. Na questão C, a hipófise secreta a maior parte de MIT e DIT, não é verdade, a gente já viu que é a tireoide que faz isso. E na questão D, a tireoide libera mais T4, 99,6%, do que T3. Na outra questão, mulheres jovens frequentemente apresentam doenças de tireoide que precisam ser manejadas na gestação. Sobre as doenças de tireoide e gestação, é correto afirmar que a terapia de reposição com levotiroxina deve ser mantida durante a gestação, sendo frequentemente a necessidade de redução da dosagem durante o pré-natal. Eu vou ler novamente essa questão. A questão A diz que a terapia de reposição com levotiroxina deve ser mantida durante a gestação, sendo frequente a necessidade de redução da dosagem durante o pré-natal. Questão B. A tireoidite pós-parto possui relação com os níveis de anti-TPO e anti-tireoglobulina e representa um marcador de risco de progressão para hipotireoidismo. Eu vou lembrar lá no enunciado que nós estamos procurando a alternativa correta. Na questão C, as pacientes com anti-TPO e anti-tireoglobulina devem iniciar a reposição hormonal independentemente dos valores de TSH e T4 livre, em função do maior risco de complicações perinatais. E a questão D, devido ao risco de hepatotoxicidade causada pelo propiltiracil e de embriopatia causada pelo metimazol, tais drogas devem ser suspensas durante a primeira metade da gestação, retornando após a 20ª semana. Então, item por item, na questão A, ela está completamente errada, porque, na verdade, a levotiroxina deve ser mantida, mas em razão do estresse físico que a gestação leva à mulher, a dose comumente é elevada de 30% a 50% das vezes. A tireoidite pós-parto possui relação com os níveis de anti-TPO e antitireoglobulina e representa um marcador de risco para a progressão de hipotireoidismo. Essa questão está correta e é isso que nós temos que observar no pré-natal. Questão C. As pacientes com anti-TPO e antitireoglobulina devem iniciar reposição hormonal, independentemente dos níveis de TSH e T4 livre, em função de maior risco de complicações perinatais. Isto não é verdade. Pelo contrário, você só inicia a reposição hormonal, mas baseado nos níveis de T4 livre e de TSH. 15%, vou lembrar, da população geral tem autoanticorpos contra a tireoide presentes, mas nunca desenvolvem a doença. Eles não são
critérios para reposição de hormônio tireoidiano. No item D, só essa pegadinha, o propiltiuracil causa hepatotoxicidade muito raramente, mas realmente o metimazol, ele pode ter alguma implicação com embriopatia, mas nenhuma das drogas devem ser suspensas. E principalmente na fase inicial da gestação, a preferência é, no primeiro trimestre, pelo propiltiuracil. Na penúltima questão, jovem, 25 anos, é submetido à biópsia excisional de linfonodo cervical de 3 centímetros, lateral à veia jugular interna, direita, e no exame histológico são encontrados células foliculares tireoidianas. O diagnóstico, então, vai ser A. Metástase de carcinoma papilífero de tireoide. B. Tireoidite ectópica, tireoide ectópica. C. Remanescente de ducto tireoglosso. D. Remanescente de quarto arco branquial. Bem, tecido folicular, portanto tireoidiano, ele é exclusivo da tireoide. Se ele acontece fora do teu tecido habitual, significa que essas células desgarraram e correram pela corrente sanguínea e foram se localizar em outro local. Linfonodo cervical é a nossa proteção linfática, nossa proteção imunológica contra células estranhas. Então, a presença de tecido tireoidiano num linfonodo, sem dúvida nenhuma, indica que houve metástase de carcinoma papilífero. Tem uma pegadinha, né, porque são células foliculares e o carcinoma é papilífero, mas é importante observar que é um tecido ectópico. A tireoidite ectópica, ela é exclusivamente de tireoide, não de um gânglio aonde se encontra um tecido tireoidiano. O cisto tireoglosso, ele é de linha média, portanto ele não está na parte lateral, e remanescente de quarto arco branquial, não tem tecido tireoidiano. Resposta correta: A. Metástase de carcinoma papilífero de tireoide. E nós vamos terminar com a última questão que diz: adolescente, 13 anos, feminina, apresenta há mais de um ano bócio assintomático e exames laboratoriais em dosagens seriadas, com aumento de TSH, T4 normal, anticorpos antitireoglobulina e antiperoxidase tireoidiana positivos, e a gente pode afirmar que A. É um quadro de uma tireopatia numa adolescente. Nos adolescentes, é mais comum o aumento isolado do anticorpo antiperoxidase do que ambos. B. O hipertireoidismo é a forma clínica mais comum, sendo frequente a doença de Graves. D. A questão C. A causa do bócio parece estar ligada à presença de imunoglobulina estimuladora do crescimento da tireoide. E a questão D tem seu pico de incidência na criança e durante 1 e 3 anos, sendo incomum na adolescente. Bem, a questão correta nessa situação é a questão C. Por quê? Bem, nos adolescentes, o aumento dos anticorpos é igual nos dois, né? Tanto anticorpo antitireoglobulina como antiperoxidase,
eles estão aumentados quando existem no mesmo frequência. Não há preferência por essa faixa etária. O hipertireoidismo não é a forma mais comum. A forma mais comum é de hipotireoidismo, portanto, pelo quadro de tireoidite de Hashimoto e não doença de Graves. E, pulando, o pico de incidência não é em crianças de 1 a 3 anos, sendo incomum no adolescente, pelo contrário, é comum em qualquer faixa etária. A causa alternativa correta é a C, então o mais provável nessa situação é um bócio ligado à presença de uma imunoglobulina estimuladora do crescimento da tireoide. E aí nós terminamos mais um módulo sobre doenças da tireoide. Eu agradeço a presença, eu espero que tenha sido muito proveitoso e nós estamos à disposição para mais dúvidas. Muito obrigado.